Olá, crianças! Vamos retomar a nossa aula. Agora nós vamos para português, tá certo? Então, a gente vai continuar estudando as pontuações. Então, a gente viu na aula anterior os pontos de interrogação, que serve para fazer perguntas, exclamação, que expressa sentimento, e ponto final, que é quando a gente finaliza uma frase, tá certo? A gente diz algo. Então, agora a gente vai ver mais alguns pontos. A gente vai ver vírgula, ponto e vírgula, reticências e dois pontos, tá certo? Então, esses vão ser os nossos pontos trabalhados hoje. Então, peço para vocês bastante atenção. Eu sei que são muitas pontuações para a gente aprender todas, né, de uma vez só, mas a gente vai ver ainda essas aulas na próxima semana, que é para a gente fixar melhor o conteúdo, tá certo? Então, aqui eu coloquei no quadro, abra o livro de vocês na página 31, que é onde tem a explicação, certo? E eu coloquei aqui no quadro a vírgula. Lembra quando vocês lêem? Eu falo muito, gente, respira, tem uma vírgula, a gente precisa parar quando tem uma vírgula, quando a gente está lendo. Pois é, essa vírgula ela serve justamente para isso, para fazer uma pausa em uma palavra, né? Imagine se a gente for ler um texto enorme se não tiver nenhuma vírgula para que a gente possa dar uma parada, respirar e continuar. Então, a vírgula ela serve para pausa na leitura, para separar nomes de uma numeração. O que seria isso, nomes em uma numeração, né? Exemplo, vou comprar maçã, cajá e ameixa. Então, aqui, ó, a gente vai comprar um produto que é da mesma linha. Esse produto é de alimentação, certo? Então, se a gente vai comprar alguma coisa, então, a gente sempre que for colocar, listar essas coisas que a gente vai comprar, então a gente sempre tem que separar essas coisas com vírgula, certo? Esses objetos, esses substantivos com vírgulas. Então, aqui, ó, maçã, cajá. Então, para separar maçã de cajá, eu coloquei uma vírgula. E aqui, como ameixa iria ser o último produto, eu não ponho a vírgula, coloco a letrinha E, que se lê I, como vírgula, tá? Então, sempre no final, antes de acabar, a última coisa que a gente quer separar, o último produto substantivo de numeração, eu vou colocar o I, tá certo? Separar datas, o nome do lugar. Então, datas de nome de lugar. Então, o que seria isso aqui, ó? Maceió, vírgula, 10 de junho de 2020. Então, a gente coloca vírgula para separar a data do lugar, tá certo? Até aí tá ok, né? Porque vírgula é uma coisa que vocês já veem bastante. Inclusive, a gente trabalha muito ela na parte da leitura para fazer pontuações. A gente tem também a gente tem ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula é a mesma coisa da vírgula, porém, o ponto e vírgula, ele serve para fazer uma pausa maior. A gente vai dar uma paradinha um pouquinho maior, certo? Na vírgula, a gente faz aquela pausa de respiração e continua. No ponto e vírgula, a gente usa uma pausa um pouco maior para depois continuar a nossa leitura. Dois pontos também é uma coisa muito utilizada pela gente, né? E a gente vê muito dois pontos para representar um discurso direto. Lembra disso? Quando a gente vai representar um discurso direto, a gente vê lá os dois pontinhos, que é porque vai iniciar uma fala, né? Vai ter a fala de algum personagem. Então, dois pontos. Ele serve para explicar alguma coisa, algo, né? Então, como exemplo, coloquei aqui, explico-me. Não vou porque está chovendo, então explico-me. Tá ali dois pontos para falar sobre uma explicação. Então, quando for representar uma explicação, ele está lá como dois pontos,
certo? Aqui, para indicar enumeração. Para indicar enumeração. Como assim, tia? Enumeração. A mesma coisa da vírgula aqui, ó. Lembra que a gente foi falar do exemplo da maçã, do cajá e da ameixa? Só que aqui a gente não colocou 2 pontos, que a gente poderia sim colocar. Tá errado? Não tá errado. A gente pode colocar ou não. Também fica a critério nosso, tá certo? Aí aqui, ó, para indicar enumeração. Exemplo. Na papelaria há papéis, lápis, borrachas e cadernos, certo? Qual é a diferença? Por que aqui usou 2 pontos e aqui não usou 2 pontos, já que os dois são enumeração? Aqui é um discurso indireto, tá? Por isso que não se colocou 2 pontos. É apenas o narrador falando, então não se usou 2 pontos, porque é um discurso indireto. Já que, por ser um discurso direto, tem a fala do personagem, então foi utilizado aqui os 2 pontos antes da enumeração das coisas da papelaria: papéis, lápis, borrachas e cadernos, tá certo? Para introduzir uma fala ou um discurso direto, que foi o que eu falei aqui, né? Para introduzir uma fala ou um discurso direto. Então, colocou aqui, ó. O camaleão disse, 2 pontos, travessão. Sua cor é muito linda, certo? E reticências. As reticências são as pontuações mais fáceis de se usar, porque a reticência expressa um pensamento não concluído. Então, lembra quando a gente vai falar alguma coisa e acaba esquecendo ou acaba sendo interrompido? Pois é, as reticências servem justamente para isso, para apresentar um pensamento interrompido, ok? Então, aqui eu coloquei como exemplo. Indica um pensamento, né, incompleto ou interrompido. Essa fruta é muito bonita, mas... E não falou mais o que significa esse mais. Mas ela não é boa, mas ela é colorida. O que seria esse mais? Qual seria o pensamento dessa pessoa na fala, certo? Então, gente, a gente viu mais algumas pontuações, certo? E vale lembrar que essas pontuações, elas servem também na hora que a gente vai fazer a nossa leitura. Então, é extremamente importante que na hora da leitura a gente se atente a elas para que a gente possa compreender um texto, para que a gente possa entender que quando tem lá as reticências, foi o pensamento interrompido, incompleto de um personagem, certo? Quando tiver 2 pontos é porque vai iniciar uma fala ou vai enumerar alguma coisa. Então, é extremamente importante que vocês possam se dedicar a isso. Não fique só achando que eu vou ver o vídeo uma vez e vou saber de tudo. Não, é normal, né? Ainda mais por esse processo que a gente está passando de não estar na sala de aula, tirando as nossas dúvidas ali no ao vivo, no aqui e agora. Então, voltem o vídeo 2, 3 vezes se for necessário, mas fixe isso na mente de vocês, porque escrita é uma forma da gente se expressar. E se a gente não expressar bem o que a gente quer, usando a pontuação, as pessoas não vão compreender o que a gente está dizendo, né? E assim também faz parte da nossa leitura. Se um autor escreveu bem, pontuou bem e a gente não consegue ler, a gente também vai ficar sem entender. Então, é essencial que vocês possam sempre estar voltando esse assunto, voltando o vídeo, para que a gente possa estar revendo. Eu estou preparando uma aula para a próxima semana, para que a gente possa fixar melhor essas pontuações, tá bom? Então, vamos fazer a atividade, é bem pequenininha, na página 38, sobre pontuações. Prestem bem atenção, tá certo? Antes de responder. E qualquer coisa pode tirar dúvida, tá bom? Então, um forte abraço. Tchau!